Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós iremos falar sobre as equações polinomiais do segundo grau. Ela também é conhecida como função quadrática. Uma equação polinomial é um operador que transforma valores reais em valores reais pela seguinte lei de função. A saída f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c constantes e com a obrigatoriamente diferente de zero. Isso para garantir que o monômio de maior grau será um monômio de grau 2, sendo assim uma equação de segundo grau. Nesse capítulo nós veremos uma composição da equação de segundo grau por meio de uma intuição gráfica. Caso não seja de seu interesse essa intuição gráfica, já pule para o próximo capítulo, onde já começaremos a fazer uma análise da álgebra do problema. Numa análise gráfica, nós podemos ver que a equação quadrática ela é formada pela composição de uma parábola, que pode ter a concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo, pela composição de uma reta, que passa pela origem, e ela pode ser crescente ou decrescente. Identificando o plano ortogonal, nós temos o eixo da abscissa e o eixo da ordenada, também nessa segunda parábola, nessa reta e nessa quarta reta. E a terceira composição é uma constante, que ela pode ser positiva, sendo representada por uma reta paralela a x no plano ortogonal, ou ainda essa constante ela pode ser negativa, sendo representada por uma reta paralela ao eixo das abscissas no plano ortogonal, só que aqui com os valores de saída y negativos, sabendo que aqui é o ponto zero, aqui são valores positivos de y, portanto y igual a c, e aqui valores negativos de y. Nós já vimos em vídeos anteriores, essa parábola ela está ligada ao termo x ao quadrado. Já essa reta que cruza aqui o ponto da origem, ela está ligada ao termo ligado a x. Já a constante, ela está ligada aqui ao termo c. E para você entender o motivo desses monômios produzir essas figuras, e entender o que é uma função par e o que é uma função ímpar, eu sugiro clicar no card que vai aparecer aqui em cima, de um vídeo que eu já falei sobre isso anteriormente. Limpando essas anotações, e sabendo que o polinômio ele é constituído por monômios, que tem tanto a parte do coeficiente, que é a parte do número que eu conheço, quanto a parte literal, que possui aqui o incógnita, que é algum valor numérico que eu não conheço. Aqui nós iremos observar de maneira bem intuitiva como que o sinal desses coeficientes, A, B e C, influencia no comportamento gráfico da curva total. Nós iremos ver nada mais, nada menos do que o comportamento da saída y, tal que ela é igual a ax ao quadrado, mais bx mais c, quando a entrada varia, levando em consideração que esses coeficientes eles podem ser maior que zero ou menor que zero. E o coeficiente b e c ele ainda pode ser igual a zero. A primeira análise nós vamos supor, inicialmente, a soma dos monômios x ao quadrado e do monômio de termo x. Nós vamos supor que o a é maior do que zero, portanto, ele é uma parábola voltada para cima, cruzando aqui o ponto 0, 0, e também que esse b ele seja maior do que zero. A figura que representa aqui é uma reta de coeficiente de inclinação crescente. O que se faz é somar os valores de saída aqui no eixo y para as entradas no eixo x para essas duas figuras. Então, assim, eu construo aqui um outro plano ortogonal. Para os valores x, que eles não vão variar, eles vão ser sempre o mesmo, porque eles são variáveis independentes. Eu somo aqui os valores de y, esse ponto aqui, mais esse ponto aqui, e produzo aqui um valor aqui na saída do gráfico ax ao quadrado mais bx. Aqui eu tenho ax ao quadrado, aqui eu tenho bx. Aqui eu tenho ax ao quadrado mais bx, produzindo a saída y. Nesse intervalo, eu tenho que tanto bx quanto ax ao quadrado são positivos. Assim, eu tenho uma curva nesse formato. Em pontos anteriores, eu tenho, basicamente, essa parábola. Ela vai ter uma certa compressão aqui no eixo x, mas, basicamente, vai manter o comportamento da parábola. Então, esse é o comportamento gráfico que eu vou ter quando eu somar uma parábola crescente por uma reta crescente. Observe que essa parábola ela vai ter um deslocamento aqui para a esquerda. Agora, se é somado essa mesma parábola, só que com a reta
decrescente, passando por 0, 0, o gráfico que vai se obter será um gráfico também que vai passar aqui por 0, 0, só que em vez da parábola ela ser deslocada para a esquerda, ela vai ser deslocada para a direita, mantendo esse seguinte formato. Assim nós temos que esse mais esse produz esse, e que essa parábola mais essa reta produz esse resultado. Aqui nós mantemos a parábola crescente e observamos à medida que nós mudávamos a reta. Agora vamos supor o caso em que eu altero aqui o sentido da parábola, sendo assim a parábola vai ser decrescente, com A menor que 0, a parábola vai ser voltada para baixo, com A assumindo valores negativos, e vai passar aqui pelo ponto 0, 0. Agora eu tenho aqui uma reta crescente, passando pelo ponto 0, 0, somando a influência dessa parábola com essa reta, a figura que você vai ter vai ser essa parábola vai ser deslocada para a direita. Lembrando que nesse ponto 0, 0 vai continuar tendo aqui o ponto 0, 0 e ela vai ser simplesmente deslocada para a direita, mas mantendo aqui a concavidade para baixo. Agora, se essa parábola ela for somada com a reta decrescente, e essa reta ela também passa pelo ponto 0, 0, nós temos que essa parábola é igual a x ao quadrado, tal que a é menor que 0, e essa reta aqui é igual a bx. E essa aqui é a bx, tal que o b é menor que 0. E aqui o b é maior que 0. Assim eu produzo a saída observando o mesmo esquema em que aqui eu tenho o ponto 0, 0, continuando. Aqui eu só tenho valores negativos, sendo assim eu só posso produzir valores negativos. Aqui, nesse quadrante, e nesse quadrante, aqui eu tenho valores positivos para a reta e aqui valores negativos para a parábola. Num certo momento, o valor positivo da reta ele vai dominar, só que no final das contas, a parábola vai fazer o valor aqui tender a ser negativo. Sendo assim, o comportamento que vai ter vai ser essa parábola deslocada para a esquerda. É claro que vai ter uma certa compressão, ou aqui, um alargamento dessa parábola, dependendo aí do valor dos coeficientes B e A. Mas basicamente o que você pode observar de forma bem intuitiva, que esse é o meu objetivo aqui, é que se você tem essa parábola voltada para baixo, imagine que seria como uma curva, né? Que se você soltar uma birosquinha aqui, ela vai tender a vir aqui para baixo. Então a força vai vir para baixo aqui. Observe que agora, se você pegar só o efeito dessa parábola, ela aqui, e supor que você coloque esse efeito aqui como uma esferinha, a tendência dela é deslocar para cá. Observe que essa parábola ela vai deslocar justamente para a esquerda, aqui nessa reta, sendo aqui ela positiva. Agora, se eu coloco ela aqui, o que é que vai acontecer? É que uma bolinha vai deslocar para cá, e essa parábola vai deslocar aqui para a direita. Agora, se você observa esse gráfico aqui, em que a parábola ela é negativa, você supõe da mesma forma que você vai colocar ela só que do lado de cá. O que vai acontecer? Ela vai deslocar aqui para cima, né? Levando aqui o gráfico para o lado da direita. É basicamente o que acontece aqui. A parábola ela vai ser deslocada aqui, levemente aqui para cima e para a direita. E aqui no mesmo caso, essa parábola aqui, o que vai acontecer? Você vai chegar ela aqui e o comportamento que ela vai ter vai ser de ser deslocada nesse sentido, né? Então, o que acontece? Ela vai ser deslocada para cima e para a direita, como mostra aqui. Mas observe que eu estou considerando que o C é igual a 0. Assim, ela sempre vai ter o ponto em que x é igual a 0 e y é igual a 0. Agora nós vamos considerar que esse C ele não seja mais 0. Vamos supor aqui o caso em que A é maior do que 0 e também que B é maior do que 0. Logo, o comportamento da parábola vai ser dado por essa figura e você vai somar ele com a constante que é maior do que 0. Logo, você tem aqui o gráfico da constante. E se você está basicamente, ao fazer isso aqui, é somar os valores numéricos desse ax ao quadrado mais bx com o valor numérico dessa constante,
você está somente acrescentando esses valores aqui nos valores dessa parábola. Sendo assim, você está somente deslocando toda essa parábola aqui para cima. Sendo assim, o comportamento que você vai ter, esse ponto aqui onde toca 0, 0, agora ele vai tocar aqui o ponto C. E a parábola vai ficar com esse formato aqui. Se esse C ele fosse negativo, por exemplo, e eu estou expressando ele aqui nessa reta, como aqui o ponto menos C, ou melhor, é C, né, porque o C é negativo, C menor que 0, o que você vai fazer é deslocar toda essa parábola para baixo, assim o ponto onde toca 0 aqui, ele vai passar a tocar em C negativo. Assim, vai ser a mesma parábola, só que deslocada para baixo. Então, observe só que, numa equação polinomial de segundo grau, a análise gráfica ela vai te dar imediatamente o valor aqui da constante C. Sempre você vai ter o valor da constante C. O valor da constante C vai ser aonde a parábola ela toca o eixo das ordenadas, onde ela toca o eixo vertical. Observe que aqui ela está tocando aqui o eixo da vertical em 0. Logo, esse C ele era igual a 0. Aqui ela toca em um valor C diferente de 0. Observe que aqui o valor dessa constante C ele é positivo. Aqui o valor da constante C ele é negativo. A parábola ela está tocando aqui o ponto da ordenada em um valor negativo. Sendo assim, eu tenho que o C menor que 0 e é justamente igual a esse valor negativo. Nós já temos o valor de C, simplesmente por uma observação gráfica. Agora, se você estiver querendo saber quem que é o A e quem que é o B, além de voltar lá nos vídeos anteriores e que você vai ter uma noção completamente intuitiva de como você vai encontrar esse A, e nós vamos encontrar o B por consequência, eu vou deixar o card aqui em cima para você ver, mas eu vou explicar aqui como que você vai encontrar o valor desse A e o valor desse B, já que o C ele já é encontrado de forma direta. Nós vamos aqui nessa equação de segundo grau, tal que a saída ela é igual a 2x ao quadrado, mais 5x, mais 2. Ela é representada por esse gráfico na curva aqui em verde. Aqui nós já temos que o C ele é 2, como dado aqui. Vamos supor que nós não conhecemos essa equação. O valor de A, como eu falei em vídeos anteriores, ele sempre toca aqui, supondo que eu só tenha aqui o termo de monômio de x ao quadrado, ele sempre troca aqui o ponto 0, 0, e em 1, ele vai tocar no ponto A. Aqui eu tenho o ponto, onde que é igual, o x é igual a 1, a entrada é igual a 1, e a saída é igual a A, o y é igual a A. Pelo fato de que o y é igual a x ao quadrado, logo, se o x for igual a 1, implica que o y é igual a vezes 1 ao quadrado, que é igual a A. Logo, aqui eu tenho o ponto 1A. Sendo assim, se eu tenho aqui esse ponto x mínimo aqui, basta apenas eu deslocar uma unidade para a frente. Aqui, cada quadrinho aqui representa uma unidade. Assim, eu vou vir daqui, que é aproximadamente 1,25, para aqui, em 2,25. Observe que eu estou aqui. Observe que desse ponto inicial até esse ponto final, eu tenho uma unidade, 2 unidades. Logo, esse valor aqui já entrega para mim quem que é o A. Eu ando uma unidade do ponto de mínimo, que é esse ponto, até uma unidade à frente, no sentido da direita, e eu verifico aqui quem é a saída. A diferença entre a saída e o ponto de mínimo é o próprio A. Observe que aqui a diferença é igual a 2. Logo, o A é igual a 2. Nós temos que o C também é igual a 2. Agora, para encontrarmos o valor de B, primeiramente, nós vamos verificar que pelo formato aqui dessa parábola, que esse B ele é menor do que 0. Observe que aqui a tendência da parábola foi vir para a direita, né? Denunciando aqui o comportamento de uma curva
de coeficiente negativo. Logo, o B é menor que zero. Vou apagar aqui essa reta e essa anotação. Agora, como que nós vamos encontrar esse B? Tem várias maneiras, mas eu vou explicar aqui uma bem rápida, apagando essas anotações, já que nós já temos o valor de A. Esse B, ele pode ser encontrado da seguinte forma. Você pega aqui o ponto da constante, 2, e traça ela aqui linearmente até o outro ponto, onde a parábola, a saída dela também é igual a 2, e você verifica aqui o valor da abscissa. Observe que aqui o valor da abscissa é 2,5. Observe que aqui eu estou bem no meio aqui desse quadradinho. Aqui eu tenho 2,5 quadradinho, aqui 2,5 quadradinho. Logo, o valor desse ponto aqui é 2,5. Basta apenas você pegar esse valor e multiplicar por A, pela constante A. O A nós já encontramos que ele é igual a 2. 2,5 vezes A é igual a 2,5 vezes 2, que é igual a 5. Logo, nós sabemos que o B ele é negativo e tem um valor igual a 5. Logo, B é igual a menos 5. Assim, você pode compor o polinômio simplesmente por uma análise gráfica, tal que y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Logo, o y ele é igual a 2x ao quadrado mais, ou melhor, menos 5x mais 2, que é justamente a equação que está escrita aqui, que deu origem a esse gráfico. A nossa próxima análise é a análise do ponto de máximo ou mínimo da equação. Nós sabemos que uma equação de segundo grau, obrigatoriamente, ela é uma parábola, pois o comportamento do grau 2 é o que define o resultado final dessa equação. Logo, é uma parábola. Assim, ela pode ser voltada para cima ou voltada para baixo. Nesse caso, ela é considerada crescente. Logo, ela tem um ponto de mínimo. E esse ponto de mínimo é o mínimo global. Se ela for decrescente, ela vai ter um ponto de máximo. Para a matemática, é importante você saber quais que são os valores de entradas que minimizam ou que maximizam essa função. Pela curva, nós poderíamos usar o seguinte raciocínio. Eu posso aqui traçar retas tangente a essa parábola, e observe que a cada ponto que eu traço essa reta, a inclinação para essa reta ela é diferente. Observe que no ponto onde eu tenho um mínimo, a inclinação dessa reta é igual a zero. Observe aqui que nesse ponto de máxima, a inclinação é igual a zero. Já em outros pontos, a inclinação é diferente de zero. Observe que aqui a inclinação ela é positiva. Observe que nesse ponto, a inclinação ela é negativa. Mas nesse ponto de máximo, a inclinação é zero, assim como no ponto de mínimo. Assim, se eu tiver uma forma de achar o valor dessa inclinação, eu consigo verificar aí quem que é o ponto de mínimo e máximo. A partir da equação de segundo grau, tal que y é igual a x ao quadrado mais bx mais c, eu vou transformar essa equação de forma que eu ache uma equação que me dê a inclinação dessas retas em qualquer ponto dessa parábola. Assim, eu vou chamar essa função de y', que vai me dar a inclinação, a y' é a inclinação. Para eu achar essa inclinação, basicamente a manipulação vai ser feita sobre essa equação. O que eu vou fazer? Vou pegar o expoente desses monômios e passar ele multiplicando pelo monômio. Quando eu fizer isso aí, eu vou diminuir o grau desse monômio. Da seguinte forma, esse 2 ele passa aqui para frente, multiplicando ax. Aqui é 2, eu vou diminuir 1 grau, 2 menos 1. Agora, para o B, eu vou fazer a mesma coisa. Aqui eu tenho o grau 1, logo eu passo o 1 multiplicando o bx. Como aqui o grau é 1, fica 1 menos 1. Logo vai ser 0. Já para o C, observe que o grau do monômio aqui é 0, porque aqui eu tenho x elevado a 0, que é igual a 1. Logo, eu pego esse expoente e passo multiplicando, mais 0 vezes C. O x, aqui eu tenho 0, menos 1, vai ficar 0 menos 1. Logo, esse y', que é a inclinação dessa reta, ele é igual a 2ax, porque 2 menos 1 é 1, mais 1 vezes b, que é b, x a 0 é 1. Logo, a inclinação
para a reta em qualquer ponto x é dada por essa equação. Eu quero saber o ponto onde a inclinação dessa reta é igual a zero, porque vai denunciar para mim aqui o ponto de mínimo e o ponto de máximo. Logo, eu quero saber quando que 2ax mais b é igual a zero. Aqui eu conheço a e eu conheço b, pois eles são coeficientes, são valores numéricos que eu conheço. Assim, basta apenas eu querer saber aqui quem que é o x. Assim, eu faço que 2ax é igual a menos b. Aqui, basicamente, eu vou dividir os dois menos por 2a, e o que vai sobrar para mim é que o x é igual a menos b sobre 2a. Sendo assim, o ponto onde eu tenho essa inclinação igual a zero, que é o ponto de máximo ou ponto de mínimo, é o ponto onde x é igual a menos b sobre 2a. Assim, observe que você tem uma outra maneira de encontrar esse b aqui a partir do x que você conhece graficamente, que nós fizemos aqui nesse caso, né? Ponto, né? Com esse valor do ponto x, que mostra para mim onde eu tenho um ponto de mínimo, eu posso obter agora o valor de saída correspondente a esse x, verificando aqui na função de saída. Você tem que y é igual a x ao quadrado mais bx mais c, essa é a minha saída. Substituindo esse valor de entrada, o y é igual a vezes o x, que é igual a menos b sobre 2a ao quadrado, mais b, vezes menos b sobre 2a, mais c. Logo, o y ele é igual a ab quadrado sobre 2a ao quadrado, né? Menos b ao quadrado sobre 2a, mais c. Vou apagar essas anotações aqui e evidenciar que o x é igual a menos b sobre 2a e passar esse valor dessa equação é igual a ab quadrado sobre 4a quadrado menos b quadrado sobre 2a mais c. Retirando o mínimo múltiplo comum dessa equação, que é igual a 4a quadrado, e aplicar a operação de dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador, você tem aqui o resultado que y, aqui no numerador, fica ab quadrado. Agora, 4a ao quadrado dividido por 2a, você tem o valor 2a quadrado dividido por a é igual a vezes b quadrado. B quadrado. Agora, aqui no c, você tem no denominador o valor 1, 4a quadrado dividido por 1 é o próprio 4a quadrado, 4a quadrado vezes c. Assim, você tem que a saída y é igual a ab quadrado menos 2ab quadrado é menos ab quadrado. Mais 4a quadrado c sobre 4a quadrado. Observe que o valor a é comum tanto ao numerador quanto ao denominador. O que você faz é simplificar, dividindo o denominador por a e o denominador também por a. Você divide tanto o numerador quanto o denominador por a, e o que você obtém é que a saída y é igual a menos b quadrado menos 4ac sobre 4a. Nós iremos chamar aqui o b quadrado menos 4ac de delta. Sendo assim, a saída num ponto máximo ou mínimo é igual a menos delta sobre 4a. Apagando aqui essas anotações iniciais, nós temos então que o ponto de mínimo ele é dado por uma coordenada x, y, tal que o x no valor mínimo é menos b sobre a, sobre 2a. Já o y, calculado aqui, é menos delta sobre 4a, tal que o delta é b quadrado menos 4ac. Esse é o nosso valor mínimo e máximo. Vamos verificar isso nesse gráfico aqui anterior. Aqui eu tenho esse valor mínimo aqui, tal que o x é igual a menos b sobre 2a, que é igual a 5 sobre 2 vezes 4, ou melhor, 2 vezes 2, que é igual a 5 dividido por 4. Logo, x ele é igual a 1,25. Observe aqui, se você considerar cada tracinho desse aqui 0,2, o valor de x aqui é 1,25. Logo, está correto, 1,25. Já o valor de y é menos delta sobre 4a. Apagando esse gráfico aqui,
o valor da saída y, ou melhor, y mínimo, ele é igual a menos delta sobre 4a, que é igual a menos b quadrado menos 4ac sobre 4a, que é igual a menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 2, sobre 4a, 4 vezes 2. Realizando essa operação, você tem que esse valor é igual a menos 1,125. Sendo assim, esse ponto é 1,25 menos 1,125. A coordenada xy para o ponto mínimo dessa função. Agora nós iremos verificar os pontos da parábola que toca o eixo das entradas. Nós temos que, aqui eu tenho na horizontal o eixo das entradas x, e eu tenho a parábola. Ela pode ser voltada para cima ou voltada para baixo. Observe que nesse caso, ela toca aqui o eixo das entradas duas vezes. Mas ela ainda pode ser dessa forma e dessa forma, tocando o eixo das entradas somente uma vez, ou ainda dessa forma, não tocando o eixo das entradas nenhuma vez. Com isso, torna importante estudar a raiz ou zero da equação. Dada que a equação de segundo grau, y é igual a x ao quadrado mais bx mais c, eu tenho que a raiz ou zero da função é o ponto onde a saída é igual a zero. Logo, y é igual a zero. Assim, nós temos que ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. O primeiro passo para eu encontrar esse valor de x, ou seja, o eixo da abscissa em que o y é zero, é isolar esse x. Assim, eu vou, primeiramente, dividir toda essa equação aqui por a. Sendo assim, fica essa primeira parte aqui dividida por a é x ao quadrado, mais b sobre a, vezes x, mais c sobre a. Como esse termo aqui ele não depende do x, eu vou isolá-lo. Assim, x ao quadrado mais b sobre a x é igual a menos c sobre a. Observe que esse termo aqui ele está ao quadrado. Aqui eu tenho x. Pode ser um pouco difícil aqui de separar esse termo x. Um artifício que nós usamos é transformar esse binômio aqui em um trinômio quadrado perfeito. Não deixe esse nome te assustar, pois ele é apenas um outro nome para eu dizer que eu vou completar quadrados. Observe que x ao quadrado pode ser representado como um quadrado de lado x. Aqui eu tenho x, e aqui eu tenho x, e a área desse quadrado é igual a x vezes x, que é igual a x ao quadrado. Se eu tratar isso aqui em forma de área, esse b sobre a, eu posso aqui adicionar essa pequena área da seguinte forma. Observe que se eu pego essa área aqui, com esse lado aqui, b sobre a, e esse lado aqui sendo x, aqui é b sobre a vezes x. Mas só que como eu quero fazer um quadrado perfeito, eu divido esse aqui por 2, aí fica b sobre 2a vezes x, mais b sobre 2a vezes x. Né? Porque aqui eu tenho b sobre 2a e aqui eu tenho lado x. Assim, aqui eu tenho esse primeiro membro. Mas se eu quero um quadrado perfeito, o que eu faço é adicionar aqui uma área restante. Essa área aqui é igual a b sobre 2a vezes b sobre 2a, que é igual a b sobre 2a ao quadrado. Logo, o que eu tenho que fazer nessa equação, eu posso pegar essa equação e transformar ela em um trinômio quadrado perfeito, adicionando essa pequena área. Só que isso não pode ser feito de qualquer forma. Para manter essa igualdade, eu tenho que também fazer essa adição do outro lado. Observe aqui que essa área desse quadrado, ela pode ser feita da seguinte forma. Um lado vezes o outro lado. Esse lado é x mais b sobre 2a, e esse lado aqui é x mais b sobre 2a. Sendo assim, essa área pode ser representada como x mais b sobre 2a, tudo isso aqui elevado ao quadrado. É igual ao outro membro, que é igual a menos c sobre a, mais b sobre 2a, elevado ao quadrado. Nós sabemos que o inverso de um número elevado ao quadrado é a raiz. E a raiz ela tem tanto parte positiva quanto negativa. Por exemplo, eu tenho aqui que 3 vezes 3 é igual a 9 e que menos 3 vezes menos 3 é igual a 9. Logo, a raiz de 9 ela pode ser tanto mais 3 quanto menos 3.
pois esse produto aqui ao quadrado é igual a 9. Sendo assim, nós temos que x mais b sobre 2a é igual a raiz de menos c sobre a mais b sobre 2a ao quadrado. Apagando aqui essas anotações e tirando o mínimo múltiplo comum aqui dessa raiz, nós temos que aqui é b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Como aqui no denominador eu tenho a, eu vou pegar o 4a ao quadrado como mínimo múltiplo comum, e é realmente ele. Assim você tem que x mais b sobre 2a é igual a raiz de o mínimo múltiplo comum, 4a quadrado, dividido por a é igual a 4a. Aí você multiplica por menos c, fica menos 4ac. Mais b quadrado. Esse é o valor que eu tenho aqui até então. Isolando esse x, você tem que ele é igual a menos b sobre 2a, mais a raiz, b quadrado, menos 4ac. Se aqui é uma raiz do numerador sobre o denominador, você pode separar a raiz sobre a raiz de 4a quadrado. Para manter no mesmo lado, eu vou apagar essas anotações. Logo, o x é igual a menos b sobre 2a, mais raiz de b quadrado, menos 4ac. Retirando a raiz aqui de 4a quadrado, é igual a 2 vezes a, dividido por 2a. Observe que o denominador aqui são os mesmos. Logo, o x é igual a menos b. Aqui tem que levar em consideração que a raiz pode assumir tanto valores positivo quanto negativo. Assim, deixe que já do lado de fora. E ele é assumido já aqui, mais ou menos a raiz de b quadrado menos 4ac sobre o 2a, que como ele é comum, deixo ele em evidência. Assim nós temos que eu posso ter no máximo aqui duas raízes, tal que a primeira raiz, que eu vou chamar de x', é menos b mais raiz de b quadrado menos 4ac sobre 2a, ou a raiz, ela pode ser menos b menos raiz de b quadrado menos 4ac sobre 2a. Observe que esse b quadrado menos 4ac é o mesmo b quadrado menos 4ac que aqui eu chamei de delta. Fazendo essa mesma manipulação aqui, eu tenho que o x' é igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a, e o x' é igual a menos b menos raiz de delta sobre 2a. Aqui tem uma coisa interessante. Uma equação de segundo grau, ela pode ter até duas raízes. Então, se o grau for 2, ela pode ter no máximo duas raízes reais aqui. Se a função é do terceiro grau, aí já é uma generalização. Ela pode ter até 3 raízes. Ela tem 3 raízes, na verdade. Se ela é de primeiro grau, ela tem uma raiz. Se ela é de quarto grau, ela tem 4 raízes. E assim por diante. Então, a quantidade de raízes está relacionada à quantidade ao grau desse polinômio. Uma outra questão que nós podemos observar é que essas soluções elas podem ser reais se esse delta aqui ele for zero. Essa função aqui ela pode ser positiva, ela pode ser negativa. E se esse delta aqui for diferente de zero, e se ele for negativo, nós vamos ter aqueles tipos de soluções que nós vamos chamar de complexos conjugados. Só que isso é assunto para outro vídeo. Então, para não perder nada, já vai clicando aí no like e se inscrevendo no canal, caso não seja inscrito, e ativando a notificação para receber de primeira mão assim que esse conteúdo ele for postado. Então, até esse ponto, nós já vimos como obter os principais pontos de uma equação quadrática. Desenhando aqui uma parábola que representa uma função quadrática, nós temos aqui como identificar esse ponto C, que é a constante. Nós vimos aqui como identificar esse ponto de mínimo, ele também pode ser o máximo, que é o vértice, que ele é igual a menos b sobre 2a, e também menos delta sobre 4a. E nós vimos também como identificar aqui as raízes, que aqui é x' e x duas linhas. E também de forma bem intuitiva,
lá no gráfico como encontrar o valor de A e o valor de B. Só que normalmente isso não é pedido, é só uma curiosidade mesmo. Assim, para fechar com chave de ouro esse conteúdo introdutório, nós iremos verificar aqui o estudo do sinal, que é a última parte que nós iremos ver. Estudar o sinal de uma equação de segundo grau nada mais é do que saber os valores onde a saída ela é igual a zero, a saída ela é negativa ou a saída ela é positiva. Assim eu tenho aqui as entradas e as saídas. E eu quero saber onde é que essa função é negativa, positiva ou zero. Aqui nós devemos levar em consideração duas coisas: o valor do delta e o valor do coeficiente do monômio de maior grau, ou seja, o A. Observando o caso em que o delta ele é maior do que zero, você pode ver que, se ele for maior do que zero, eu vou ter uma raiz menos b mais raiz de delta sobre 2a e menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então, eu vou ter essas duas raízes, x' e x duas linhas. Logo, duas raízes reais distintas. Sendo assim, se o a for maior do que zero, eu vou ter um gráfico dessa forma, com duas raízes aqui, reais distintas. Se o a for menor do que zero, eu vou ter uma parábola voltada para baixo, só que cortando o eixo das entradas duas vezes, duas raízes reais distintas. Observe se a função é crescente, entre as raízes eu tenho aqui valores negativos de saída, como mostra aqui, valores abaixo do eixo da abscissa. Se for maior do que a maior raiz, a saída é positiva, e se for menor do que a menor raiz, os valores da função também é negativo. Já nas raízes, como o próprio nome diz, o valor da função de saída y é igual a zero. Agora, observando aqui, para o ar menor do que zero, entre as raízes, a função é positiva. Acima da maior raiz, a função é negativa, e abaixo da maior raiz, a função também é negativa. Já nas raízes, a função é igual a zero. Assim, fez-se o estudo do sinal para quando o delta é maior do que zero. Se o delta for igual a zero, observe aqui que essa x' vai ter o mesmo valor da x duas linhas. Então, vai ser a mesma raiz tanto para x' quanto x duas linhas, porque essa parte aqui vai ser igual a zero. Logo, a raiz sempre vai ser menos b sobre 2a. Logo, se o a for maior do que zero, a parábola vai ser voltada para baixo e só vai tocar o eixo das abscissas somente uma vez. E se ela for voltada para baixo, novamente só vai tocar o eixo da abscissa uma vez. Assim, o valor para a saída sempre vai ser positivo quando A maior que zero, exceto na raiz, em que o valor vai ser igual a zero. E para quando A é menor do que zero, o valor vai ser sempre negativo, exceto na raiz, em que o valor da saída recebe o valor zero. Agora, se o delta é menor do que zero, na saída x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, nós temos um porém, que nós não temos raízes de números negativos, pelo fato de que uma raiz é o inverso de uma função de potência 2, por exemplo, 2 vezes 2 é igual a 4, e menos 2 vezes menos 2 é igual também a 4. Sendo assim, a raiz de 4 sempre é igual a 2. Eu não tenho um valor que multiplicado por ele mesmo vai me resultar em um número negativo. Assim, eu não tenho aqui a raiz de menos 4, por exemplo. Um artifício que eles usaram é criar um operador para substituir esse menos. E esse operador é o operador i quadrado, em que i quadrado é igual a menos 1. Observe que a raiz de 4, menos 4, pode ser chamada, então, de raiz de menos 1 vezes 4, que é igual a raiz de quadrado vezes 4. Observe que a raiz de i quadrado é igual a i. E raiz de 4 é igual a 2. Logo, a raiz de menos 4 é igual a 2i.
A esse resultado se confere um novo conjunto de valores. Esses valores, eles não são reais, mas sim chamados de valores complexos. Esses valores complexos, eles têm várias propriedades importantes no campo da engenharia, mas só que nós veremos ele mais à frente, então é um assunto para um outro vídeo. Aqui nós podemos observar que, quando acontece isso, na verdade, a saída ela não é mais real, ela pertence ao domínio dos complexos. E assim, o eixo da saída ele não toca o ponto do eixo da entrada em nenhum momento. Sendo assim, se o A for maior do que zero, eu tenho um gráfico dessa forma, que não toca o eixo da entrada, e se o A for menor do que zero, a parábola é voltada para baixo, só que não toca aqui o eixo das entradas. E assim, o estudo do sinal é que a saída ela é sempre maior do que zero, quando A é maior do que zero, e ela é sempre menor do que zero, quando A é menor do que zero, quando a variação aqui, o delta, ele é menor do que zero. Assim que todas essas observações, nós finalizamos o estudo introdutório da equação do segundo grau. Em vídeos posteriores será feita uma abordagem matemática para fixar mais o que foi visto aqui. Dessa forma, caso tenha gostado do conteúdo ou se ele foi útil de alguma forma, dê aquele like e compartilhe o canal para que ele possa ajudar mais pessoas. E ainda, se não for inscrito, se inscreva no canal para receber notificações assim que o novo conteúdo ele for postado. Até a próxima, pessoal!